Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Deus de bondade que quer salvar todo ser humano esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Bendigamos ao Senhor, demos graças a Deus. Então sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Rosemary Henrique está no Instagram, também Josilda Maria, Jacira Joana, Maria das Dores, vamos lá, Paula Viana, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Vamos compartilhar, vamos curtir, vamos comentar, participar da aula, convidar quem está no Instagram, convide os seus amigos, quem está na minha página, compartilhe nos seus perfis e também nos grupos, para que a gente possa chegar cada vez mais, evangelizar com alegria, não é? Evangelho Gaudi, Evangelho da Alegria. Pegue o seu catecismo da Igreja Católica e abra na página 485. Estamos no artigo 7, que fala as virtudes. Avante, 1803. Ocupai-vos com tudo o que é verdadeiro, nobre, justo, puro, amável, tudo que há de louvável, honroso, virtuoso ou de qualquer modo mereça louvor. Paulo fala à comunidade de Filipos, a carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Aqui já está, é a introdução, não é? Para as virtudes, e ele elenca as virtudes. A virtude é uma disposição habitual e firme para fazer o bem. Vejam o conceito do que é virtude. Virtude é uma disposição habitual e firme para fazer o bem. Ou seja, é o bom hábito do bem. As pessoas que têm o hábito se exercitam a fazer o bem, se tornam virtuosas. O contrário é verdadeiro. Se exercitam a fazer o mal, se tornam viciosas. Vejam, permite à pessoa não só praticar atos bons, mas dar o melhor de si mesmo, com todas as suas forças sensíveis e espirituais. A pessoa virtuosa tende ao bem, procura-o e escolhe-o na prática. O objetivo da vida virtuosa é tornar-se semelhante a Deus. Que maravilha! Pelas virtudes nós nos tornamos semelhante a Deus. Então, não reclame porque você faz o bem. Não reclame porque você é uma pessoa boa. Não reclame. Deixe as pessoas lhe chamar de besta. Deixe as pessoas dizer que você tem um sangue de barata. Deixe dizer que você é uma pessoa tola. Vejam, é uma pessoa que se deixa humilhar. É uma pessoa que facilmente perdoa. Deixe. Isso é a voz do mundo. Ou a voz dos viciados. A voz dos pagãos, dos ateus. A nossa recompensa, o nosso galardão vem de quem? Vem do Senhor que fez os céus e a terra. Eu sei o que eu estou construindo, eu sei para onde eu quero ir. Eu quero buscar as coisas do alto, veja os céus, e já vivê-lo aqui na terra. E não pode viver sem as virtudes. O que faz os santos, justamente, são as virtudes, meus irmãos e minhas irmãs. Vejam, e quem diz isso, o objetivo da vida virtuosa é tornar-se semelhante a Deus, é São Gregório de Nissa. O padre da igreja diz isso.
Vamos para o primeiro inciso desse artigo 7, as virtudes, que fala as virtudes humanas. Vamos ver as 4 virtudes cardeais. 1804. As virtudes humanas são atitudes firmes, atenção, decididas, densas, coerentes, prudentes, vejam, disposições estáveis, perfeições habituais da inteligência e da vontade, que regulam os nossos atos, ordenando nossas paixões e guiando-nos segundo a razão e a fé. Que maravilha! Usamos todas as faculdades que Deus nos dá para ser virtuoso. Vejam, usamos a inteligência, a liberdade e a vontade, e ao mesmo tempo, não é? O exercício da virtude são antídotos contra os nossos vícios. E quanto mais eu vou lutando com as minhas virtudes, tanto mais eu vou combatendo os meus vícios, as minhas paixões, aquilo que o tempo todo está dentro de mim, como vontade de praticar o mal, e me afastar de Deus, que é queda para mim. Vejam, propiciam assim facilidade, domínio e alegria para levar uma vida moralmente boa. Pessoa virtuosa é aquela que livremente pratica o bem. Me diga aqui qual é a psicologia de autoajuda que nos ensina isso, qual é o coach que nos ensina isso, porque eles não sabem, eles só usam meios humanos. Vejam, e não tem maior e melhor forma de nos tornarmos senhores de nós mesmos, o autodomínio, o autocontrole, que essa gente todinha aí de coach, de autoajuda, de psicólogo da personalidade, do bem-estar, nos aconselha, encontramos aqui, veja, no 7º artigo da 3ª parte do Catecismo da Igreja Católica, que fala das virtudes. Por isso que, veja, o santo não é o herói, porque herói é uma bravura, é uma força humana, uma coragem humana. E a santidade vem pelas virtudes, é do dia a dia, vejam, é permanente, é constante, é a cada segundo, a cada minuto, sem se cansar, sem se fadigar. Vejam. Por isso a gente não pode estar chorando em cima do muro, olhando para as alegrias passageiras dos pagãos, dos que vivem mergulhados no vício. Eu tenho que me alegrar. Tenho que me alegrar com o bem que eu faço. Veja, com o bom hábito, com a virtude que eu tenho, com o exercício. Por isso que custa mais para nós. Por isso que nem todos entram nesta dinâmica. Nem todos quer este caminho. Mas somente a cigana que leu a sua mão lhe ofereceu um caminho fácil. Porque Jesus disse o quê? O caminho é estreito, a porta é apertada. Quem quer ser meu discípulo, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. As virtudes morais são adquiridas humanamente, são os frutos e os germes de atos moralmente bons. Dispõem todas as forças do ser humano para entrar em comunhão com o amor divino. Aqui está a nossa contribuição. Por isso que são chamadas virtudes humanas, naturais ou cardeais. Porque tem primeiro, a nossa decisão. Eu me decido ser uma pessoa virtuosa e empenho todas as minhas forças, todas as minhas faculdades de inteligência, de vontade e de liberdade para ser bom. Ser bom é uma decisão, fazer o bem é uma decisão, como o mal também. Como o mal também.
Independe do lugar geográfico que você esteja, a classe social. Ah, mas eu não tenho dinheiro para ser bom, mas eu não tenho dinheiro para fazer caridade, mas eu não tenho isso ou aquilo, a minha família é desestruturada, o meu pai não me ama, abandonou minha mãe, a minha mãe não quer nem aí, não é? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Só se você é criança ainda, adolescente, para ficar choramingando, dizendo que é assim porque ninguém me ajudou. Ai, coitadinha deu, coitado deu, não é? Ninguém me ama, ninguém me quer. Eu nasci assim, eu vou morrer assim. A síndrome da Gabriela. Não, não. Você já está na idade suficiente de tomar a decisão, de se decidir de ser melhor, de ser bom, de ser boa, de fazer o bem, independentemente do retorno. Independentemente do retorno. Olhe para os expoentes. Olhe agora para os referenciais. Quanto mais os santos e santas, vamos pegar a irmã Dulce, dos pobres, a nossa aqui, não é? Da Bahia. Quanto mais o bem que ela fazia, mais era incompreendida pelos poderes políticos, pelas próprias irmãs da congregação, as superioras. Vejam, invadia repartimento público, botava os seus pobres, os seus leprosos, os seus doentes. A prefeitura vinha, dava ordem de despejo, ela ia para o garinheiro. Assim, é uma decisão, é uma luta, é para pessoas decididas, aguerridas, que vai aprendendo a ser forte com os empecilhos, com as dificuldades, com os problemas, com as barreiras, com a luta. Não baixa a guarda, diz, não dá, eu não sou capaz. Aí vai se deitar, se tranca no quarto, muita gente faz isso hoje, e vai chorar e entra debaixo da cama. Pelo amor de Deus. Olhe para Madre Teresa de Calcutá, que além de todo cansaço, a vida toda entregue, ela dormia na cadeira, calçava os calçados piores, o pé todo troncho, todo deformado. Vejam. É assim. Olhe para Santa Paulina. Santa Paulina. E aqui, falando de virtude, temos que falar dos santos, não é? São virtudes humanas e virtudes divinas teologais que todos têm. Mas temos que crescer nessas virtudes humanas. Santa Paulina, que começou aqui também no Brasil. Vejam. Com algumas outras, adolescentes ainda. Adolescente. E por isso que não existe idade para se decidir, para fazer o bem, para ser boa, para ser de Deus. Se decidiu. E depois foi vítima da própria congregação, ficou cega, quase era posta para fora da sua congregação, foi proibida de ir para a casa central. No final, conviveu, sendo a fundadora. No final da sua vida, foi uma simples irmã, que as novas irmãs que conviviam com ela nem sabiam que ela era a fundadora. Vieram saber depois da morte dela, que conviveram com a fundadora e não sabia. E por isso que estas virtudes cardeais, humanas, naturais, desenvolvem em nós outras virtudes da humildade, da obediência, da fidelidade, da simplicidade. Por que somos tão vaidosos? Por que gostamos de fama? Por que gostamos de vanglória? Porque nós não temos virtudes, nós não somos treinados nas virtudes ainda.
Porque deventemos tanto a nossa autoimagem, porque não somos treinados nas virtudes ainda de Deus. Vamos avante. Distinção das virtudes cardeais. 1805. 4 virtudes têm um papel de dobradiça, que em latim se diz cardo, cardinis. Por essa razão são chamadas cardeais. Todas as outras se agrupam em torno delas. Vejam, dessas 4. Por isso que são chamadas dobradiças. São a prudência, a justiça, a fortaleza e a temperança. Guardemos a prudência, a justiça, a fortaleza e a temperança. Guardemos a justiça, a prudência, a fortaleza e a temperança. São as 4 virtudes cardeais. Ama-se a retidão? As virtudes são seus frutos. Ela ensina a temperança e a prudência, a justiça e a fortaleza, diz a sabedoria, capítulo 8, versículo 7. Estas virtudes são louvadas em numerosas passagens da Escritura sobre outros nomes, mas todas estão agrupadas nestas virtudes. 1806. Vejam, pouquíssimo nós falamos das virtudes nas nossas pregações, nas nossas homilias. Minha culpa, minha tão grande culpa. Pouquíssimo se faz retiro sobre as virtudes, seminários sobre as virtudes, congressos sobre as virtudes. Vejam, pouquíssimos os jovens nos seus encontros têm o tema das virtudes para reflexão, para formação, e elas são essenciais, fundamentais para a nossa vida de cristã, para a nossa fé, para a nossa espiritualidade, para a nossa santidade, para a nossa vida moral. Veja, a nossa vida moral não pode ser pautada naquilo que pode e não pode, certo e errado, justo e injusto, não, pecado e graça, mas na vida de virtude. Se você tem uma vida de virtude, você não peca mais, meu irmão, ao menos mortalmente. Se você tem uma vida virtuosa, você não precisa se preocupar com as outras dimensões, que nós estamos tensos, gastando energia, preocupados o tempo todo. E nos esquecemos das coisas essenciais da nossa vida cristã. Passamos anos e anos e anos indo à missa, participando de encontros, de ministérios, de movimentos, de pastorais, associações. Vivemos nas comunidades e não crescemos na fé, na esperança e no amor, porque nós não temos a plataforma ou a dobradiça que chama, atrai as outras virtudes, que são as 4 virtudes. Quais são? A prudência, a justiça, a fortaleza. E o que mais? A temperança. Vejam, vamos agora para a justiça da prudência, a virtude da prudência. 1806. A prudência é a virtude que dispõe a razão prática a discernir em qualquer circunstância nosso verdadeiro bem e a nossa escolha os meios adequados para realizá-lo. O homem sagaz, discerne os seus passos, diz Provérbios, capítulo 14, versículo 15. Sede prudentes e sóbrios para os entregardes às orações. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 7. A prudência é a regra certa da ação. Escreve Santo Tomás, citando Aristóteles: não se confunde com a timidez ou medo, nem com a duplicidade ou a dissimulação. É chamada ao
auriga virtutum. Vejam, ou seja, cocheiro, isto é, portador das virtudes. E aqui eu gosto dessa palavra. Veja, que é diferente do castador, não é? De animais, o cote. O auriga virtutum é o cocheiro, é o portador das virtudes, porque conduz as outras virtudes, indicando-lhes a regra e a medida, a prudência. É a prudência que guia imediatamente o juízo da consciência. O artigo 6, a consciência moral. Veja, o homem prudente decide e ordena sua conduta seguindo este juízo. Graças a esta virtude, aplicamos sem erro os princípios morais aos casos particulares e superamos as dúvidas sobre o bem a praticar e o mal a evitar. A virtude da prudência. Vejam, tem muita gente que diz: eu não gosto de rezar, eu não tenho paciência, eu não sinto prazer, satisfação. Precisa da virtude e da prudência. Olha aqui, que diz: sede prudentes e sóbrios, para vos entregardes a oração. 1 Pedro 4:7. Como é importante. E por isso que na ordem cronológica está como a primeira. Vejam, que é cocheiro, auriga virtutum, cocheiro, veja, isto é, portadora das virtudes. É a porta, é a primeira, a que acolhe, a hospedeira. 1807. A justiça é a virtude moral que consiste na vontade constante e firme de dar a Deus e ao próximo o que lhes é devido. Nós vimos isso na doutrina social da Igreja. A justiça para com Deus chama-se virtude de religião. É a justiça para com Deus, ou seja, fazer parte de uma religião, sobretudo a que é do seu filho, o cristianismo. Para com os homens, ela nos dispõe a respeitar os direitos de cada um, a estabelecer nas relações humanas a harmonia que promove a equidade em prol das pessoas e do bem comum. O homem justo, muitas vezes mencionado nas Escrituras, distingue-se pela correção habitual de seus pensamentos e pela retidão de sua conduta para com o próximo. Não favoreças o pobre, nem prestigies o poderoso. Julgue o próximo conforme a justiça. Levítico 19, 15. Guarde este livro, este capítulo e esse versículo. Levítico 19, capítulo 19, versículo 15. Veja, não favoreças o pobre, nem prestigies o poderoso. Julga o próximo conforme a justiça. Senhores, dai aos vossos servos o justo e equitativo, sabendo que vós tendes um Senhor no céu. Colossenses capítulo 4, versículo 1. Veja que maravilha. É a virtude da justiça. Vamos para o número 1808. Ver a virtude da fortaleza. É a terceira virtude. É a virtude moral que dá segurança nas dificuldades. Firmeza e constância na procura do bem. Ela afirma a resolução de resistir às tentações e superar os obstáculos na vida moral. A virtude da fortaleza nos torna capazes de vencer o medo, inclusive da morte, de suportar a provação e as perseguições.
dispõe a pessoa a aceitar até a renúncia e o sacrifício de sua vida para defender uma causa justa. Minha força e meu canto é o Senhor. Salmo 118, versículo 14. No mundo tereis tribulações, mas tende coragem, eu venci o mundo. João capítulo 16, versículo 33. A fortaleza é a virtude dos mártires. Eles diziam: Senhor, eu não vos peço que me tireis essa batalha, essa luta, esse combate, esse sofrimento, essa dor, essa perseguição, essa injúria, Senhor, essa crítica. Não me tireis, mas me dais força, Senhor, para eu resistir, para eu aguentar. Veja só, eles estavam pedindo a virtude da fortaleza. E nós pedimos a virtude da fortaleza, pedimos não, Senhor, tira de mim, afasta de mim, Senhor, me cura, me liberta, exorciza. Veja só, nós queremos sempre, porque nós não temos as virtudes, meus irmãos e minhas irmãs. 1809, a perseverança ou a temperança. E essa virtude da fortaleza, como as outras, né, da prudência, da justiça, da fortaleza e da temperança que vamos ver agora, precisamos nós católicos, missionários, evangelizadores, dentro da própria comunidade, paróquia. Tem gente que na confusão dos grupos, dos movimentos, vejam, no auge do conflito, do ressentimento, da mágoa, da raiva, do ódio, quer fugir, quer correr, quer abandonar tudo. Mas, padre, como é difícil essa pastoral, padre, como é difícil essa comunidade, padre, só tem balaio de gato, só tem fofoqueiro, padre, só tem pessoas, mas, pelo amor de Deus, dentro da igreja, é o mais fácil você fugir. É o mais fácil você abandonar a barca de Pedro. É mais fácil você salvar a sua pele. É mais fácil do que você dizer: me dá a fortaleza para eu aguentar, me dá a prudência para fazer o discernimento, me dá a justiça, Senhor, para ser justo. E vamos ver agora a temperança. 1809 é a virtude moral que modera a atração pelos prazeres e procura o equilíbrio no uso dos bens criados. Veja só, a temperança, diante de tantos distúrbios, diante de tantos desequilíbrios, veja, no temperamento, na sexualidade, na afetividade, diante, não é, no consumismo, diante das riquezas, do dinheiro, tudo que é desequilíbrio em nós, temos que pedir a temperança para ordenar, para equilibrar. Vamos lá? Assegura o domínio da vontade sobre os instintos e mantém os desejos dentro dos limites da honestidade. A pessoa temperante orienta para o bem seus apetites sensíveis, ou seja, as suas paixões, os seus vícios, as suas perversidades, guarda uma santa discrição e não se deixa levar a seguir as paixões do coração. A temperança é muitas vezes louvada no Antigo Testamento. Vejam, não te deixes levar por tuas paixões e refreia os teus desejos. Eclesiástico capítulo 18, versículo 30, no Novo Testamento é chamada de moderação ou sobriedade. Devemos viver com moderação, justiça e piedade neste mundo. Tito capítulo 2, versículo 12, vejam, viver bem não é outra coisa senão amar a Deus de todo o coração. Olha aqui o que é bem-estar. Anuncie isto, Catecismo da Igreja Católica, vejam, 1809, aqui na segunda parte,
Viver bem não é outra coisa senão amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, em toda forma de agir. Dedicar-lhe um amor integral pela temperança, que nenhum infortúnio poderá abalar, ou que depende da fortaleza, que obedece exclusivamente a Ele, e nisto consiste a justiça, que vela para discernir todas as coisas, com receio de deixar-se surpreender pelo ardil e pela mentira, e isto é a prudência. Vejam só que diz isso é Santo Agostinho. Em um só texto ele resume, faz a suma e o resumo das 4 virtudes cardeais. Que maravilha, né? Vamos ver agora as virtudes e a graça em 2 números, para depois eu termino esta aula e amanhã a gente dá a aula somente sobre as virtudes teologais e os frutos do Espírito Santo. Nesta aula vimos as virtudes cardeais e as virtudes e a graça. Amanhã iremos ver as virtudes teologais e os frutos do Espírito Santo. 1810. As virtudes humanas adquiridas pela educação, por atos deliberados e por uma perseverança sempre retomada com esforço, são purificadas e elevadas pela graça divina. Com o auxílio de Deus, forjam o caráter e facilitam a prática do bem. O homem virtuoso sente-se feliz em praticá-la. Se sente realizado. Veja só, o homem virtuoso se sente feliz quando pratica as virtudes. Amém? 1811. Não é fácil para o homem ferido pelo pecado manter o equilíbrio moral. Não é fácil. Vejam. O dom da salvação trazida por Cristo nos concede a graça necessária para perseverar na conquista das virtudes. Cada um deve sempre pedir esta graça de luz e de fortaleza, recorrer aos sacramentos, cooperar com o Espírito Santo, seguir seus apelos de amar o bem e evitar o mal. Maravilha, um meio autêntico, um meio prático de combater os vícios e crescer na virtude pela graça, porque são virtudes cardeais, naturais, são humanas, são, mas muito mais serão frutíferas, muito mais cresceremos nelas se amparados pela graça de Deus. Amparados pela graça de Deus. E por isso 2 sacramentos são primordiais, essenciais, sem os quais não podemos avançar. O sacramento da confissão, para combatermos os pecados graves e os pecados mortais. Depois, e para isso, veja, atenção, essa pausa é revoltante. Tem pessoas que conseguem até, não é, numa conversa gostosa, numa conversa falsa, mas numa conversa ilusória, dizer que luta contra o pecado mortal, se confessando uma vez por ano. Espera aí. Não, eu não acredito. Não acredito. Pode ser o Papa. Quem quer combater os pecados mortais e depois combater os pecados veniais, se confessa ao menos todos os meses. Não é a vez, não é a regra pela receita. Ao menos uma vez por ano, ao menos uma vez por mês. Crie este bom hábito. Você não pode crescer nas virtudes se você não confessar uma vez por mês, se você não tem um bom diretor espiritual.
Quem quer trilhar um caminho de santidade não vacila. É algo como eu tomar água, 2 litros de água por dia. É algo como eu me alimentar 3 vezes por dia. É algo como eu respirar a cada segundo. Não vacilemos. E isso não é puritanismo, não. Tem gente, é puritano, é isso, é aquilo. Isso é a doutrina da igreja, dado a todos nós. Pelo amor de Deus, temos que nos convencer disso. Senão vamos apenas repetir e não exercitar, não praticar. Tá certo? Fica aqui a orientação da Santa Igreja para todos nós. As virtudes cardeais. Amanhã voltaremos com as virtudes teologais e os frutos do Espírito Santo. Até a noite, se Deus quiser, não é? À noite eu vou fazer como todas as noites. Hoje eu vou dar aula também da teologia do corpo, a teologia do corpo, em São João Paulo II. Iniciei a semana passada e depois a gente faz a nossa live de cura e libertação. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, e o Filho e o Espírito Santo. Amém.